programa Tá na Web tem hoje como convidado especial o ilustre prefeito municipal de Morretes, Hélder Teófilo dos Santos. Boa tarde, prefeito. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E como é de praxe, nós iniciamos o nosso programa pedindo para que o convidado se apresente. Então, por favor, quem é o prefeito Hélder Teófilo dos Santos? Tudo bem. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e ter a oportunidade até de fazer uma das ações que mais me agrada. É dizer que eu sou cearense. Sou cearense, nasci numa cidade por nome de Lavras da Mangabeira, na região do Cariri. Essa cidade fica bem próxima a Juazeiro do Norte, a terra do Padre Cícero, próximo ao Crato. E, inclusive, é a mesma cidade cujo conterrâneo ilustre, que também faz parte hoje da vida pública brasileira, o Eunício de Oliveira, senador pelo PMDB no estado do Ceará e também foi, no passado, foi ministro das comunicações. E essa cidade é uma cidade pequena, hoje deve estar com mais ou menos 33 mil habitantes, mas é uma cidade de um povo muito bom, acolhedor. Eu nasci em berço pobre, né? Realmente a minha família era composta praticamente por mim, meu irmão, minha mãe e 2 tias. Né? Então nós vivíamos muito felizes, né? Cidade pequena. Estudei ali, fiz o primário, fiz o colégio agrícola, onde eu estudei desde os 4 primeiros anos ginasiais até o técnico, os 3 anos técnicos. E dali eu parti, saí para uma profissão já definida como técnico agrícola e vim para o estado de Sergipe. Em Aracaju passei um determinado tempo e terminei estudando e fazendo uma licenciatura em Salvador, na Bahia. Com essa licenciatura, pela Universidade lá da Bahia, eu vim para o Paraná, isso nos anos 70. E aqui em Curitiba eu me estabeleci, ali eu fiz ingresso na Prefeitura de Curitiba, como professor, e no governo, no estado, como professor também. Então tinha 2 padrões, um padrão do município e outro padrão do estado. Terminei com o tempo também adentrando pela universidade em Curitiba, ainda cursei até o 4º ano de psicologia, não consegui chegar até o final, por razões realmente pessoais, de trabalho, e depois, numa temporada, eu ainda fui morar na fronteira com a Argentina, pra você ter uma ideia. Então eu estive uma temporada lá, na cidade por nome de Planalto, e ali eu fui secretário de Educação. E passei uma temporada e depois voltei novamente a Curitiba. Com o tempo, saí da sala de aula e então no governo do Maurício Fruit, que era prefeito, eu assumi uma chefia de divisão. E foi aí que sentiu a vontade da política? Aí comecei por ali, né? Ajudando o Maurício, depois veio o Requião como prefeito. Eu também participei do governo do Requião. E na prefeitura de Curitiba, eu fui para um setor que era de produção vegetal. Eu trabalhava com a chefia de divisão. Depois dessa chefia de divisão, eu fui para a diretoria, e da diretoria eu fui para a superintendência de controle ambiental. Então toda a questão do lixo, as questões ambientais da grande Curitiba era responsabilidade nossa. Passamos pela Secretaria de Abastecimento, então minha vida foi muito próxima à questão política, mas não praticava a política partidária. Sempre apoiava, trabalhava sempre em campanhas para ele, para Requião, para o Maurício, etc. E o tempo passou e eu comecei a me preocupar com a questão do amanhã. E terminei vindo para Morretes.
comprei uma propriedade em Morretes e só via final de semana. E nesses finais de semana eu comecei a fazer amizade com o povo, né? Isso já no final dos anos 80. E começamos então a conhecer bem a sociedade morretense nesse período. E poucos anos depois me convidaram para eu sair candidato a vereador. Isso foi em que partido? E já pelo PSDB. Pelo PSDB. PSDB. E saí vereador, fui feliz porque fui eleito. Mas eu continuava ainda trabalhando na Prefeitura de Curitiba. Eu tinha me afastado para vir disputar a eleição, disputei a eleição, voltei, reassumi e fiquei até dezembro. Nesse período, quem era prefeito era o Rafael Greca. Então, o que ocorreu? Eu terminei deixando a Prefeitura 31 de dezembro, lá em Curitiba, porque terminava o mandato do Rafael Greca, e comecei aqui a partir do dia 1º de janeiro de 2007. Já em seguida, 2 anos, eu vim a ser eleito presidente da Câmara. E já em seguida, saí candidato a prefeito. Fui eleito, disputando com então o prefeito da época, que ia para a eleição, o senhor Orlando Conforto. Ganhamos a eleição e começamos a governar. Um histórico de sucesso. Realmente foi bem interessante essa caminhada. Eu sei que governamos 4 anos, em seguida saímos para a reeleição. Ganhamos novamente e ficamos mais 4 anos, que terminou em 2008. Bem, perguntar a aceitação sua em Morretes, desnecessário. Mas o que o senhor acha que levou toda essa população a acreditar no senhor, uma vez que o senhor era um visitante de final de semana? Eu digo sempre o seguinte, tem algumas coisas que as pessoas talvez não acreditem, mas eu acredito fielmente. Nada acontece na vida da gente por acaso, né? Mas também nada acontece se você não vai à luta. Deus te dá os espaços para que você possa trilhá-los, né? Escolher. Se você consegue escolher o caminho do bem, você vai construindo de tal forma que isso fortalece gradativamente a tua caminhada, né? E o segredo, eu acho que acima de tudo, é a verdade, né? Você tem que ser um companheiro, tem que ser uma pessoa que transmita às pessoas uma condição de segurança, não pelo que você fala, mas pela forma como você age, a forma de você trabalhar. E não adianta você, com palavras, querer justificar o que não existe, porque isso termina sendo vulgar, né? E, ao mesmo tempo, não se fortalece. Primeiro, você tem que ter a obra. E o que eu fiz para poder realmente retribuir essa credibilidade, essa confiança ao povo de Morretes? Eu precisava conhecer a fundo as necessidades da população. E eu fui ao campo, visitei cada local como vereador. Eu tive uma oportunidade ímpar de estar 4 anos realmente sentindo de perto todas aquelas condições que traziam para as pessoas um certo descontentamento. Então, fui buscar essas situações e comecei a assimilá-las, comecei a programar minha vida como político. E o tempo passou. E eu sempre dizia já na época, que não adiantava você querer defender uma coisa que você não conhece. Acima de tudo, você tem que conhecer para poder defender. Quando as pessoas te interrogarem, te falarem alguma coisa, você tem precisão. Você vai saber o que realmente tem que falar. E daqui a pouquinho nós vamos saber, com certeza, todas essas ações, o grande resultado que a população está tendo. O programa Tá na Web volta dentro de alguns instantes com um convidado especial, Prefeito Helder. O programa Tá na Web tem hoje o convidado, prefeito de Morretes, Helder Teófilo dos Santos.
Prefeito Helder, como qualquer município, não só do nosso estado como do nosso país, tem uma série de dificuldades e automaticamente a morosidade da coisa pública em resolver, em solucionar os problemas mais emergenciais. Nessa sua gestão, o que o senhor considera mais emergencial? Vejam, nós recebemos o município numa situação muito ruim, que não vale aqui adentrar por esse campo. Mas eu precisava de imediato resolver o problema da educação, começando inclusive por transporte escolar. Estava um caos e eu precisava resolver. Outros problemas sérios com relação a estradas rurais, que são mais de 400 quilômetros de estradas rurais por onde circulam os ônibus que transportam as crianças e levam para a escola. Precisava resolver um problema do hospital. O hospital que eu tinha deixado com maternidade funcionando, nascia Morretense. Durante 4 anos, nós não tivemos esse privilégio. Ou nascia aqui em Paranaguá, ou nascia em Antonina, ou nascia em Curitiba. Então, eram desafios. E, acima de tudo, eu tinha que compatibilizar as questões financeiras com essas necessidades, porque a arrecadação é uma arrecadação pequena. A saúde, com falta de medicamentos, os equipamentos deteriorados, sem manutenção, e que ainda não consegui resolver nesses 6 meses, mas que, na verdade, nós estamos trabalhando em cima de uma questão que é fundamental, é organizar a casa. Interiormente, nós temos que ver a questão financeira, administrativa, legal, para depois você colocar o carro na estrada para percorrer realmente. Então, a dificuldade maior que eu vejo hoje da área de saúde, por exemplo, uma delas é contratação de médicos. Nós abrimos um espaço para inscrições com valores significativos de contratação de médicos, ou em torno de quase R$13 mil mensais, e nós tivemos um médico inscrito. E terminamos adaptando algumas situações para atender às necessidades dos postos de saúde. Então, ainda existe necessidade de contratação de médicos. Então, hoje, esta é uma verdade. Se chegar hoje 3 ou 4 médicos em Curitiba, ou de Curitiba, de qualquer região, em Morretes, nós vamos ter espaço para esse pessoal trabalhar. Então, o que depende agora do gestor? Criar alguma situação que seja plausível e atrativa. E a única situação é aumentar salário para poder trazer o médico. Então, essa é uma dificuldade, porque, de repente, eu não posso pagar mais para o médico do que o salário do prefeito. Aí eu teria que aumentar o meu salário. Você imagina eu chegar e mandar uma mensagem para a Câmara pedindo para aumentar o meu salário. Então, isso é uma dificuldade. Então, até ali nós podemos pagar um médico e suprir essa necessidade que o município tem. Em compensação, o turismo vai muito bem. Ah, com certeza. Conte um pouquinho das ações voltadas ao turismo, prefeito. Nós estamos felizes, sabe? Recentemente, nós recebemos a Ana Maria Braga, né, com o programa dela. E por sinal, um lindo receptivo de vocês, parabéns. E o tempo que passava a reportagem, estava recebendo alguns telefonemas do Brasil inteiro, de pessoas que eu conheço, que por Brasil afora, inclusive nordestinos, né? Então, nós tivemos a oportunidade, né, eu, minha esposa, a minha sobrinha, que ela tem síndrome de Down, então a Ana Maria fez uma festa com ela, né? Então, e ela ficou muito emocionada, eu percebi. Então foi um negócio assim, super natural, sabe, bem descontraído, ao ponto de a gente ter recebido inúmeros telefonemas pedindo informações na prefeitura, como fazer para chegar em Morretes, sabe? Então, enfim, inclusive a própria empresa que patrocinou essa descida de trem dela. Então,
eu vejo assim, para você gerar emprego na área do turismo, você tem que criar condições de que haja necessidade, né, para que o empresário realmente invista. Então, na hora que o fluxo de turistas aumenta, as pessoas vão começando a perceber que dá para investir em Morretes com hotel, com a pousada, com restaurante, com a lanchonete, enfim. Então, você termina criando algumas condições que são atrativas para o investimento. E sem contar com a condição de que você ali também fortalece aqueles empregos que já existem. Garante, né, aqueles empregos que já existem. Então, o turismo lá tem outras conotações. O que eu digo sempre? Domingo é mais fácil você descer a Morretes de forma rápida do que sair de onde você mora em Curitiba e ir para Santa Felicidade. Você leva mais tempo para chegar lá na região de Santa Felicidade. Então, você vem para Morretes, você vai fazer um passeio pela Graciosa, que é espetacular. Você pode descer pela 277, você pode vir de trem. Quer dizer, você tem várias opções. E tem mais outra. Vai respirar um ar puro, onde o índice de oxigênio é um dos mais altos do território brasileiro, fora só a Amazônia. Então, você tem uma condição de águas tranquilas, limpas, rios fantásticos, cachoeiras, enfim, toda uma atratividade de cunho ecológico, né, de ambiental. E gastronômico. Gastronômico, que também é significativo, e que dá esse reforço. E se você tiver uma condição de Morretes, você vai ver também outras ações, por exemplo, a indústria de fundo de quintal, que nós temos lá, que chamamos a indústria caseira, né? Vários produtos são produzidos com qualidade em Morretes, né? O doce, desde os doces, a compota, o picles, enfim, e uma produtividade significativa na área de olerícolas, né? Onde grande parte da produção de Morretes abastece o Ceasa. Então, Morretes tem vários atrativos, pousadas boas, espetaculares, quer dizer, que você passa um ambiente tranquilo com a família. Enfim, até saída por mar, Morretes tem. Né? Tem iate, você sai pelo Rio do Jaquara. Você tem um mix de opções. Tem uma gama, né? Com certeza. Prefeito, nós gostaríamos de agradecer muito a sua presença, muito honrados. Nós agradecemos a sua participação no programa Tá na Web e deixamos agora o senhor livre para as suas considerações finais. Quem sabe deixando uma mensagem de um sonho que poderá ser concretizado na sua gestão. Beleza. Na verdade, como começou o programa, você falando da questão de onde eu tinha vindo, né, como cearense, eu queria aqui estender também um grande abraço a todos os nordestinos que moram em Paranaguá, que não são poucos. É verdade. Tá? Não são poucos. E são pessoas que a gente tem um vínculo muito grande, sabe? De amizade. E dizer o seguinte, que é muito importante a gente ficar feliz quando eu vejo que cada nordestino que aqui veio já conseguiu um espaço de vida, construiu uma família que está bem, e isso nos orgulha muito, né? Nos orgulha muito. E dizer, por exemplo, aos morretenses, que é muito importante falar o que eu vou dizer, que muitas vezes não, na verdade, nós não escolhemos os lugares para nascer, né? Mas escolhemos o lugar para morar. Então eu escolhi Morretes, é o meu lugar, hoje é minha terra, é o lugar que eu adoro, que eu tenho uma paixão enorme, gosto da cidade, imensamente, admiro e estou cuidando sempre, por onde eu passo, para ver se não tem um lixo fora do lugar, se não tem um mato que cresceu, se a rua está suja, porque este é o meu dever de trabalhar para o morretense. E a cidade, ela tem que estar pronta para quem mora na cidade. O turista é um fato à parte, que vem usufruir das benécias que nós preparamos para nós que moramos ali. E agora, e mais do que nunca, nós vamos preparar o município de Morretes para o futuro, com as propostas significativas, muito avançadas,
e modernas para poder fazer do município um lugar ideal para se viver. Primeiro, partindo do princípio das pessoas que ali residem. Parabéns e muito obrigada. Obrigado. O programa Tá na Web encerra hoje com a presença do ilustre prefeito municipal de Morretes, Hélder Teófilo dos Santos. O programa Tá na Web tem hoje o convidado especial, o prefeito Hélder de Morretes. Prefeito Hélder, quais foram as dificuldades maiores no início da sua carreira política? Eu diria, o principal problema encontrado foi gerenciar as questões financeiras. Por que isso? Porque eu peguei a prefeitura justamente quando se iniciou o processo de implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Até então, os municípios eram administrados de uma forma menos exigente. Não existia aquela exigência tão profunda como existe hoje com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então eu tive dificuldades porque nós fomos implantando a lei gradativamente, ao ponto de, nos primeiros 4 anos, ela está quase toda implantada no estado inteiro, no Brasil inteiro. E nós tínhamos que atender a alguns pré-requisitos que até então era novidade para todos que faziam parte da administração pública. E nós tivemos o avanço durante os 4 anos, que eu terminei, inclusive, fazendo a implantação dela na sua totalidade, já no decorrer de 2005. Então, eu acho que a primeira situação foi se adaptar a essa questão, que eu não diria nova para nós, porque realmente também foi nova para outros prefeitos, mas dificultou muito, ficou meio engessado, até você entender, compreender como fazer. Então, essa preocupação era muito grande. Tanto é que hoje a Lei de Responsabilidade Fiscal é um instrumento espetacular. É ainda quem nos dá a condição de acompanhamento da gestão. Ela, se você seguir todos os passos, você não tem problema. Mas você tem que ter a obrigatoriedade de primeiro fazer a segunda pergunta. O que estão me pedindo, eu posso atender? Pode, mas primeiro pergunta a lei. Se a lei disser que você pode, você vai atender. Mas se a lei disser que não, você tem que usar as palavras sinceras e dizer para a pessoa, olha, não posso te atender. Aí é onde está a responsabilidade que eu vejo do gestor. Você não pode deixar as pessoas em dúvida. Os seus parceiros políticos dentro do Legislativo lhe dão o suporte necessário? Eu tenho hoje, com certeza, companheiros fantásticos, né? A exemplo de um grande amigo na área federal, que está falando a questão federal ou estadual? Num primeiro momento eu queria saber estadual. Estadual. Então, na questão estadual, eu tenho hoje um grande companheiro, que realmente tem nos dado assim, um apoio espetacular, aberto portas, e conseguiu muitas coisas que, se eu for enumerar aqui, para 6 meses já é bastante. Mas é o deputado Mauro Moraes. Ele tem sido um grande do PSDB também, que era PMDB no passado, e que terminou saindo do partido na época e veio para o PSDB. Então ele é um grande parceiro. O grande amigo nosso também, que é federal, Alex Casiani, que está aí numa caminhada junto conosco, no sentido de trazer alguns benefícios para o município. Mas eu não vou deixar de reconhecer o que aconteceu no passado também, né? Enquanto eu então era PMDB, né? Eu tenho, por exemplo, boas lembranças do João Arruda. O João Arruda foi um companheiro nosso, que inclusive no último mandato que eu tive como prefeito, nos abriu a porta do Ministério do Turismo, conseguimos recursos para Morretes. Não vou esquecer do Requião,
Um cidadão que no passado nós tivemos juntos, quando ele estava na prefeitura, quando estava no governo recentemente, e que nós tivemos a condição até de apoiá-lo nessa última eleição para senador. Então, existem algumas coisas que eu não me preocupo, às vezes, com que as pessoas possam fazer comentário de um partido A ou do partido B, porque a minha postura política ela é bem clara, é objetiva, né? Então, por exemplo, se hoje eu estou no PSDB, eu estou com o governo Beto Richa. Então, isso é uma condição ímpar, sabe, que eu não posso abrir mão. Ele tem nos dado um apoio significativo, tem nos prestado uma atenção especial. Enfim, é um governador que tem feito para Morretes ações que são significativas. Se não aconteceu no período de 2 anos, quando então era a gestão passada do PT, porque eu acho que faltou aproximação do governo. Porque ele tem deixado muito claro que ele é governador de todos os paranaenses. Quer governar para o Paraná e quer servir o Paraná, independente de bandeira. Agora, eu digo sempre, o gestor tem que pensar numa coisa, quem não é visto não é lembrado. Concordo. Você tem que estar ali. Concordo. Bem, dentro de alguns instantes, retornamos com o programa Tá na Web.